Bom, pessoal, estou aqui de novo para falar sobre os livros da vida, livros que têm influenciado a minha vida e a minha jornada cristã. Lembrando que a minha pretensão aqui não é apresentar uma resenha desses livros, mas um breve comentário sobre eles, na esperança de que alguns de vocês que estão assistindo, se ainda não leram esses textos, possam se interessar e procurar lê-los e espero que sejam tão edificados, abençoados, influenciados por eles como eu tenho sido. Hoje eu quero falar de um livro, um pequeno livro. A maioria dos textos que eu tenho comentado aqui até então são textos curtos, este é mais um deles, mas que eu considero talvez um dos mais importantes na minha vida como pastor e como teólogo, como estudante das Escrituras. E ele foi escrito por um teólogo alemão que foi reitor da Universidade de Hamburgo entre os anos de 1960 e 1978. Ele escreveu muitos livros, poucos foram publicados na nossa língua, e o primeiro deles que eu li é este pequeno livro chamado Recomendações a Jovens Teólogos e Pastores, de Helmut Tillich. Eu quero ler algumas das passagens aqui que me provocaram e que provocam ainda hoje. Tillich diz que a igreja é o nosso pastor, ou seja, a igreja é o pastor do teólogo. E, portanto, ele diz assim, a igreja tem a priori todo o direito de nos questionar, mesmo quando ela não pode ou não consegue compreender os detalhes do nosso trabalho, pois estamos realizando a obra da teologia no meio da igreja, tão certo como somos membros desta igreja. Então, o teólogo não pode estar divorciado da igreja local. O teólogo cristão, o teólogo que está interessado em desenvolver uma teologia bíblica para a glória de Deus, tem que ser um teólogo inserido na vida da comunidade, tem que ser um teólogo que participa ativamente da vida da igreja e que se dispõe a ouvir da igreja e até mesmo ser questionado e corrigido pela igreja. Tillich vai falar sobre a importância da teologia que é feita em comunhão com Deus. Ele salienta muito isso em um dos capítulos desse livro, onde ele diz o seguinte: o pensamento teológico só pode respirar numa atmosfera de diálogo com Deus. Essencialmente, o método da teologia leva em conta o fato que Deus falou, e agora o que ele falou precisa ser entendido e respondido. Mas a fala de Deus somente será entendida quando eu, primeiro, reconhecer que o que foi dito se dirige a mim e, segundo, envolver-me na formulação de uma resposta. Só dentro desse diálogo o método teológico torna-se compreensível. A teologia não pode ser apenas uma reflexão mental e intelectual. Ela precisa ser o fruto de uma reflexão dialogal com Deus, que busca Deus e que ouve a Deus. Então o teólogo, para o Tillich, precisa ser um homem que se relaciona com Deus e que fala com Deus. Ele diz que a teologia é uma atividade sumamente humana, é um artesanato e às vezes uma arte. Em última análise, ela é sempre ambivalente. Pode ser teologia sagrada ou teologia diabólica. Depende das mãos e corações envolvidos. E não é necessariamente o critério de ortodoxia versus heresia que define qual das duas estamos lidando. Não creio que Deus viva neuroticamente procurando erros nas ideias teológicas. Aquele que concede perdão à vida do pecador é também certamente um juiz generoso das reflexões teológicas. Mesmo um teólogo ortodoxo pode estar espiritualmente morto, enquanto talvez o herege esgueira-se por atalhos proibidos e encontra fontes de vida. Qualquer pessoa que se dedica a estudar teologia é espiritualmente doente, a não ser que esteja lendo a Bíblia com frequência acima do normal e aproveitando ao máximo as oportunidades na pregação e no ensino da Bíblia
em que as coisas realmente importantes podem se manifestar. Então está aí, são breves trechos desse pequeno livro do Tillich que são tremendamente provocativos, principalmente se você é um estudante de teologia, se você é um pastor, se você se propõe a ser um teólogo. E não importa se você é um aprendiz de teologia ou se você já é um teólogo com anos de estrada, as provocações do Tillich aqui continuam sendo verdadeiras e importantes. E eu sugiro a você que você possa, de tempos em tempos, aferir o seu coração à luz dessas provocações. A edição mais recente desse livro é esta aqui, pela Edições Vida Nova. Se você ainda não leu, e se você é um estudante de teologia, se você tem pretensões pastorais ou é até mesmo já um pastor, faça a si mesmo e àqueles que te ouvem o favor de ler esse texto e de refletir naquilo que o Tillich está falando aqui e de sondar o seu coração à luz dessas provocações. Fica aí a minha recomendação desse texto do Helmut Tillich. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. A gente se encontra aqui na próxima semana. Até lá.